Café, forró e notícia. 7h46. Política de A a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só. O professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, comentar uma análise política sobre a revogação do governo federal naquela questão do monitoramento do Pix, do cartão de crédito, enfim, um desastre de comunicação do governo federal. Esse é o tema do comentário do professor Marco Aurélio Freire, que está chegando agora. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café, Forró e Notícia. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, e o monitoramento do Pix caiu. Em derrota de Fernando Haddad, o presidente Lula mandou simplesmente o governo federal parar, né, com essa história do monitoramento do Pix. E essa era uma guerra que vinha se desenrolando nos últimos 15 dias, né, a famosa guerra do Pix. Que ocorreu o seguinte, basicamente o governo estava tentando monitorar o Pix para quem fazia transações na base de R$5.000 ao mês e, óbvio, a oposição, né, começou a discutir esse trabalho, essa situação e mostrando aí, né, um problema grande para as pessoas, porque a maioria das pessoas no Brasil, né, quando movimentam essa quantia, ficaram com receio de, no final das contas, serem taxadas de alguma forma pelo governo. E aí começou a guerra de narrativa, né? De um lado o governo dizendo que a taxação do Pix era uma fake news e parte da oposição começando a colocar também outro ponto, que o monitoramento poderia alcançar as pessoas. O ápice desse processo acabou sendo um vídeo do Nicolas Ferreira, que atingiu mais de 200 milhões de visualizações num país de 200 milhões de habitantes, né? Isso mostra o poder concentrado nas redes sociais, mostrou também a forma de comunicação do deputado, que é o deputado mais jovem do país, conseguiu uma comunicação, né, que atraiu a atenção, né, que foi muito eficaz, que prende a pessoa e que explicou a situação aí, aliás, conversou com um público, né, que poderia ser atingido pela medida. E essa forma de comunicação ela foi muito eficaz, né, ao mesmo tempo que o governo acabou nas cordas nesse processo. O que fica claro é que, primeiro, que o Instagram, né, também atuou nessa viralização do conteúdo, né? Nos últimos dias o Instagram também vem em um certo pé de guerra com o governo por causa de algumas medidas que o Instagram vai tomar, principalmente nos Estados Unidos, mas que promete tomar no resto do planeta, que é a questão de retirar aquelas checagens, como eles chamam lá, as checagens das publicações em geral. O governo brasileiro e o judiciário brasileiro também está querendo explicação do Instagram sobre isso, mas o Instagram acabou por viralizar esse vídeo do Nicolas e outras redes também, por causa desses fatores de comunicação que eu falei. O outro ponto é que Nicolas conseguiu falar com um público que a esquerda tem dificuldade nos últimos anos. Embora o discurso da esquerda sempre se concentre nos trabalhadores em geral, né, que é o clássico que a esquerda sempre trabalhou, nessa questão dos trabalhadores, dos operários em geral, há uma classe também de pessoas que são trabalhadoras na concepção do dia a dia, mas têm dificuldade de se relacionar com a esquerda, que são geralmente os pequenos empresários e também, né, os empreendedores, e não são o mesmo tipo de público. Pequeno empresário, dono às vezes de uma padaria, de um pequeno comércio, e o empreendedor muitas vezes é o dono, por exemplo, de um cachorro quente, uma pessoa que está trabalhando informal ali, né, que está abaixo do radar, digamos assim, da formalidade. Mesmo assim, não deixa de ser um autônomo, por exemplo, alguém que toma riscos para o seu próprio negócio, que não tem um salário certo ao fim do mês, mas que é trabalhador, tanto quanto o trabalhador da carteira assinada, quanto, obviamente, o dono da padaria, que emprega 2 pessoas ou 3 ali, né, o dono de um pequeno comércio. Esse é um público gigante no Brasil, né, que está ali, que se consegue formalizar-se às vezes pelo MEI, né, que é o microempreendedor individual, ou enfim, algumas outras formas, mas com o qual o PT e os outros partidos de esquerda têm muita dificuldade de dialogar. Tá?
E isso ficou claro nessa questão do Pix agora. Muitas dessas pessoas têm medo não da taxação em si do Pix, o Pix não tem como ser taxado, mas o monitoramento dos recursos das pessoas poderia levar a uma situação do que a gente chama de malha fina. Quando a receita de malha fina é como a receita denomina aquelas pessoas que de algum modo precisam se explicar pelas transações que fazem ou que fizeram. Aí tem um detalhe, nós também temos uma memória, embora não é algo que a juventude de hoje lembre, mas quem tem seus 30 anos vai lembrar da história da CPMF, aquela contribuição provisória, na época provisória, né, sobre a movimentação fiscal, por isso o nome, CPMF. E ali naquela época, todas as transações da época eram não só monitoradas, mas basicamente cobradas. E lembre-se que era um país do caixa eletrônico, era um país do TED ou do DOC, que são, digamos assim, as formas anteriores de transferência de dinheiro antes do Pix. Há uma memória disso, há uma memória desse fenômeno. E aí, nesse caso, ricos, pobres, remediados, todo mundo, né, fica com receio de algo nesse sentido. Claro, o Pix não entrou nessa linha de uma CPMF, mas essa memória ajuda a gente a entender como o brasileiro, em geral, lida com esses sistemas. Pessoas que às vezes ganham R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, mas que acabam movimentando mais dinheiro. Como? Emprestando cartão a algum familiar ou colocando um pequeno negócio, como eu falei, um empreendimento ali, um empreendedorismo por uma questão de necessidade e que acaba movimentando um dinheiro a mais, mas que isso não é necessariamente renda, não se transforma em renda especificamente, porque aquilo não é lucro. Aquilo às vezes é a movimentação. Essas são as pessoas atingidas por essa situação e que tiveram medo. E isso, inclusive, refletiu no comércio real. Aqui em Caruaru, em todos os lugares, muita gente desistindo de transações com o Pix, justamente por receio de, na conta final, acabar entrando no monitoramento. E muitas delas sabiam que não ia ser taxado o Pix em si, mas que poderiam elas serem alvo dessa malha fina. E isso acabou sendo muito bem explorado por muita gente da oposição ao governo. Teve fake news? Teve, mas também teve muita gente que conseguiu ir por esse caminho e que deixou aí a dúvida no ar. E isso, né, fez com que o governo se mexesse. O que fica claro do episódio é bem simples. Há um problema do governo de comunicação? Sem dúvida. Mas há também algo mais profundo do que isso. Uma dificuldade da esquerda brasileira de entender classes sociais que ela julga defender. E aí eu falei dessas classes: o autônomo, o empreendedor, o microempreendedor individual, o pequeno comerciante, né? Não é nem sempre uma luta de ricos contra pobres, mas há muitas outras classes envolvidas e que quem não consegue, quem não se comunica, se trumbica, já dizia o velho Chacrinha. E eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser.